Porque o Ibope divulgou hoje, agora há pouco, a primeira pesquisa de intenção de voto para presidente no segundo turno. Nos votos válidos, a pesquisa mostra Jair Bolsonaro 18 pontos percentuais à frente de Fernando Haddad. Os votos válidos não levam em conta os brancos, nulos e o percentual de eleitores indecisos. O TSE usa os votos válidos para totalizar a eleição. Lembrando que o levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Para mais ou para menos, vamos aos números. Jair Bolsonaro, do PSL, aparece com 59%. Com a margem de erro, pode ter entre 57% e 61%. Fernando Haddad, do PT, tem 41%. Varia entre 39% e 43%. No estúdio, já temos Camarote, Cris Lobo, Valdo Cruz, para a gente poder comentar tudo isso que está acontecendo. A gente só vai ver antes os votos totais, que é quando o Ibope considera os eleitores indecisos, e os votos brancos e nulos. Vamos aos números. Jair Bolsonaro, do PSL, aparece com 52%. Com a margem de erro, pode ter entre 50% e 54%. Fernando Haddad, do PT, tem 37%. Oscila entre 35% e 39%. Brancos e nulos somam 9% e 2% não souberam ou não responderam. O Ibope ouviu 2.506 eleitores entre sábado e ontem. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Como eu disse, nosso time de comentaristas já está aqui reunido para comentar a primeira pesquisa do Ibope aí na disputa à presidência de segundo turno. Vou começar. Cris Lobo, primeiras damas, o que você destaca aí desses primeiros votos válidos e totais? Essa pesquisa primeira do Ibope, né? Sim, boa noite a todos, meus colegas. Cecília, olha, eu acho que a gente tem que destacar o início da propaganda eleitoral, que começou com a temperatura lá em cima, com troca de ataques entre os candidatos, muito forte, e isso não mudou as tendências do resultado da eleição no primeiro turno. Bolsonaro com uma larga vantagem na frente e Haddad atrás. Ou seja, a estratégia do PT de atacar e de tentar fazer o discurso em defesa da democracia, buscando apoios, isso não sensibilizou, não mudou muito o cenário em favor dele. Lembrando que a gente teve semana passada, dia 10, o Datafolha, que dava 16 pontos, o Ibope já dá 18, né, Val? O Datafolha tinha dado 58 a 42 nos votos válidos. Agora o Ibope dá 59 a 41, ou seja, sobe um ponto o Bolsonaro em relação ao Datafolha e cai um ponto Haddad em relação ao Datafolha. É aquilo que a gente fala, puxa de um lado, tira do outro. Puxa de um lado, vai para o outro. Ou seja, subiu de 16% para 18%. Eu acho que não teve nenhum grande fato novo. Só como a Cris disse, realmente foi o programa eleitoral. O Fernando Haddad ficou muito na defensiva na primeira semana da campanha, tendo que responder ataques ali do Jair Bolsonaro nas redes sociais. Não conseguiu ali formar aquela aliança do campo democrático, queria formar uma grande aliança para tentar mostrar que a candidatura dele iria além do PT, né? Abriu essa segunda semana ali do segundo turno, tentando ainda viabilizar essa aliança com o campo democrático, ainda não conseguiu, ou seja, conversando hoje com assessores de Fernando Haddad, eles disseram assim, faltou a geração de fatos novos que permitisse uma reação de Fernando Haddad. Isso não veio. Por outro lado, Jair Bolsonaro partiu para o ataque, mas ficou mais ou menos no mesmo local. A gente vai ver outros números que de repente mostram algumas diferenças de uma pesquisa com a outra. Camarote, só falando sobre votos totais um pouquinho, a gente viu na pesquisa anterior do Datafolha os números que a gente tinha de percentual de nulos e de pessoas que não sabiam, um pouquinho diferente. Dessa vez o Ibope dá mais gente em votos nulos, né, ou brancos, e não sabe uma diferença grande, né, porque no Datafolha eram 6%, agora são 2%. Primeiro tem que ver que mudou o campo e também a metodologia é diferente. Dito isto, o que a gente vê é que, de fato, você tem uma margem muito segura da campanha hoje do Bolsonaro. Se você pegar aí esse percentual, você dá quase 20 milhões de votos. Então, dependendo ali, lógico, do número de eleitores presentes e da abstenção no dia 28 de outubro, mas é uma margem muito segura. Fica cada vez mais difícil para o Haddad conseguir diminuir essa distância do Jair Bolsonaro. E mais do que isso, a gente está vendo o Valdo e a Cris falando, sem um fato novo.
Estava conversando agora com o general Hamilton Mourão, que é o vice da campanha do Jair Bolsonaro. Ele fala até numa linguagem militar. Ele fala, agora é hora de manter a fisionomia da frente. O que é isso? Exatamente, é uma espécie de manter ali a linha de frente como está, ou seja, um congelamento da campanha. Então é muito melhor agora, não precisa ter fatos novos na campanha do Bolsonaro, enquanto que na campanha do Haddad precisa ter uma revolução, e isso não está acontecendo. Mais cedo, Andréa Sadi estava aqui com a gente falando um pouco sobre apoios, né, sobre estratégias nesse momento, e comentou apoio de partidos aí que não venceram no primeiro turno e que poderiam participar ou não desse segundo turno. A gente teve Ciro Gomes, por exemplo, que saiu do país e resolveu, de fato, abandonar o barco eleições por enquanto. Isso também tem um impacto aí quando a gente avalia a pesquisa do Ibope, o apoio de partidos? Olha, o primeiro impacto seria se inicialmente todo o centro democrático virou o centrão, né? Mas fosse em peso, né? O centro-esquerda do Brasil se unisse e criasse um fato. Isso não aconteceu na primeira hora. O PT consumiu uma semana inteira atrás desses apoios. Hoje, o senador eleito Jacques Wagner já conversou com o presidente do PDT, Carlos Lupe. O Ciro continua viajando, só vem quinta-feira. Os petistas acham que o PDT está começando a fazer uma inflexão. Fernando Haddad saiu para fazer a gravação com o número do celular do Fernando Henrique no bolso para ligar no caminho. Não dá para saber se já ligou ou não, mas a essa altura eu não creio que nada mude. O que pode mudar é a biografia dos que estão sendo procurados. Ele espera também o Joaquim Barbosa, então, porque o ataque a Bolsonaro por Fernando Haddad está de tal forma contundente que, e também na concepção que se estabeleceram as duas candidaturas, um é um candidato de direita, o outro é um candidato de esquerda que quer se tornar um candidato de centro-esquerda, e então ninguém quer ficar desse campo político, ninguém quer ficar ao lado do Bolsonaro. Mas a rejeição ao PT é tão grande, que também nenhum deles se perfilou ali ao lado do candidato Haddad. Tem a questão, quando fala de apoio, que fala em apoio crítico. Né? Virou a palavra, o termo da moda, né? Pra muita gente falando, não, vai dar apoio, mas vai dar apoio crítico. Nesse apoio crítico, hoje o Fernando Haddad deu um pouquinho passo mais à frente, falando que é preciso reconhecer erros do passado. E isso que o Fernando Henrique está pedindo, né? O PT precisa fazer uma autocrítica. O Fernando Henrique tem dito, olha, está até se reclamando de uma coação moral de setores do PT que estariam cobrando um apoio ao Fernando Haddad. Ele disse, olha, para eu fazer esse gesto, é preciso que o Partido dos Trabalhadores também faça um gesto de mudança no seu programa econômico. Esse é o problema do Haddad. O Haddad, para conseguir melhorar o seu posicionamento, ele tem que modificar toda a tônica ali da sua campanha do primeiro turno para o segundo turno. Terá ele autonomia para tal? Esse é o problema. E a gente estava até conversando, mesmo o PDT, Cecília, dando esse apoio crítico ao Partido dos Trabalhadores, ao Haddad, o que a gente vê é que os principais palanques desse segundo turno do PDT já estão com o Bolsonaro. Então isso é um problema a mais. A gente estava aqui nominando agora há pouco Rio Grande do Norte com o Carlos Eduardo Alves, que está apoiando já o Bolsonaro. O Amazonino Mendes, né, no Amazonas. Você tem o Valdez Góes, que também disputa a reeleição no Amapá. E eu acrescentaria o juiz Odilon lá no Mato Grosso do Sul, que é um candidato forte ao segundo turno contra o governador Zambuja. Então, é uma situação onde há palanque do PDT, de fato e concreto nesse segundo turno, esse palanque está com o Bolsonaro. Então veja como é complicada, porque é o PDT real, porque o Ciro não está fazendo campanha e quem poderia estar fazendo campanha está com o Bolsonaro. Vamos falar de rejeição, porque a gente já tem os números da rejeição, porque o Ibope